É isso que é ser madura. Olhe, independente se é bom ou ruim, fala, fui eu que criei. Não terceiriza, não fica falando, ai, mas foi meu pai, foi culpa da minha mãe, foi culpa do meu esposo, foi culpa do meu namorado, foi culpa dos meus amigos, foi culpa do serviço, do emprego. Você tá lá. Você decidiu. Você escolheu os seus amigos. Você escolheu o seu emprego. Você escolheu a vida que você tem. Cadê essa responsabilidade de uma pessoa que é adulta? Se você não me conhece, prazer, meu nome é Bárbara Rodrigues. Aqui eu trago assuntos para você sobre autoconhecimento, autoestima e prosperidade. Eu tenho uma longa jornada aí já de uns 14 anos me conhecendo para poder romper muitas barreiras e conquistar uma vida leve. Se faz sentido para você, fica nesse vídeo que eu vou falar sobre amadurecimento. Quais são as atitudes que demonstram que você não cresceu, que você quer continuar como uma criança? Fica aqui comigo, vamos conversar sobre isso. Eu sempre gostei de observar as pessoas e como elas agem. E uma das coisas que eu percebo é que as pessoas não agem conforme a sua idade. Por isso que eu vim falar com você sobre amadurecimento. Você ainda age como uma adolescente ou até mesmo uma criança, deixando o seu lado infantil mover a sua vida? Isso é muito sério, porque várias doenças se desencadeiam daí. Eu não sou médica, eu não sou psicóloga, mas eu sou uma boa observadora. E como tudo que eu falo nesse canal, eu já apliquei na minha vida. E a questão do amadurecimento, ele vem com a idade. Maturidade. Todas as palavras que terminam em idade revelam que você precisa o quê? Da idade para entendendo com sabedoria coisas que antes você não entendia. Mas se você vive no automático, não para ter consciência e se analisar, você vai ficar preso que em idades antigas, em coisas que você não transcendeu, você não superou, porque você está preso no passado. E a verdade é que é difícil deixar aí, né? A questão tudo do amadurecimento é você deixar ir com uma serenidade. Você deixar as coisas fluírem. Como esses passarinhos que estão cantando aqui. Olha só, chegou a primavera e eles estão super animados. O que eu vou fazer? Eu tenho que deixar ir. Eu tenho que deixar fluir. Então vocês vão ouvir muitos passarinhos hoje. A maturidade, ela foi muito importante na minha vida, porque é aquilo, ela consegue fazer com que eu me destaque de outras pessoas. E isso é muito importante para eu me sentir confiante. O que eu vejo é que assim, pessoas continuam agindo como se tivesse uma idade que não tem. Tá? E o que isso é tão importante? A Bíblia, ela traz, eu gosto, tá, muito de ler a Bíblia e ver o ensinamento que ela tem, porque ela sempre tem alguma coisa que no dia a dia faz sentido pra gente. Então eu queria falar para você o versículo, tá? Em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Olha só o que a Bíblia diz. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Quando me tornei adulto, abandonei as coisas de criança. O que você não está abandonando? O que você não está deixando para trás? Para você ir para um próximo nível, você precisa deixar muitas coisas e deixar ir. Muitas vezes o que a gente não quer deixar para trás? É o que a gente ama, é aquilo que foi muito bom. Porque assim, conscientemente, deixar uma coisa ruim é fácil.
né? Ah, é algo assim que me causou dor e às vezes não é também, tá? Em algumas situações é muito difícil. Mas, assim, o natural é que você deixe coisas difíceis para lá. Mas as coisas boas que trazem algum sentimento de alegria para você, você não consegue desprender. Né? Isso acontece muito com amizades. Aquelas pessoas, vai, de infância que vocês faziam coisas, que vocês se divertiam. E aí você cresce. E é natural que para algumas pessoas entrarem na sua vida, outras vão ter que sair. Porque a vida, ela é aquilo, é essa constância. Vem gente, sai gente. Vão situações, entram situações. E é importante você prestar atenção nos ciclos. Os ciclos, eles têm fim. Eles precisam encerrar para você seguir a sua jornada. Mas isso é tão difícil, né? Como fazer isso? Aquilo que eu falo, a autoestima, ela perpetua em todos os sentidos da sua vida. Em tudo que você precisa seguir, você precisa dessa confiança em si, porque deixar ir não é alguma coisa fácil. Você tem que se desprender de muitas coisas. A questão é que você não quer crescer. Você quer ficar aí porque tem algo importante para você. Simples assim. É aquilo que eu já comentei do ganho primário e do secundário. Se você não tem isso claro, o secundário ele vai tomando conta da sua vida. E muitas vezes você não crescer, você não ter atitudes. E o que eu falo de crescer? Presta bem atenção. Crescer é você chamar a responsabilidade para si. É isso. Muitas vezes você não quer dar um próximo passo porque você sabe que tem mais responsabilidades. Não adianta você virar e falar assim: ai, eu não tenho medo da responsabilidade, eu sou uma pessoa muito responsável. Mas a primeira coisa, você não está sendo honesta com você. Perceba-se como você é. O que você tem medo? Porque só assim você consegue avançar. E ter medo, é importante dizer que você sempre vai sentir medo. E as coisas que mais importam na sua vida, elas vão te dar um medo, mas um medo muito grande. É porque elas estão ali te dizendo que vale a pena. Se você tem um sonho, se você quer fazer alguma coisa e isso não te dá medo, tem algo errado aí. Tem algo errado porque esse frio na barriga, essa incerteza, é o que eu chamo de fé. Fé é aquilo que você não consegue ver. Você não sabe o que vai ter lá na frente. Diferente de prudência. Prudência você precisa ter na sua vida sempre. Tem algumas coisas que você sabe que não são legais para você, então você é prudente. Agora, o medo, ele te para, e se você escuta ele, você fica no mesmo lugar. Porque é aquilo, desprende energia, o seu cérebro, ele quer ficar ali paradinho, mas você precisa fazer isso, você precisa fazer esse movimento. Então, quando você olha para o seu medo, mas você segue em frente, e esse frio na barriga você consegue administrar, você consegue conviver com o desconforto. Você vai galgando níveis. E isso tem a ver com o amadurecimento. Porque o amadurecimento, a maturidade que vem com a idade, é justamente você saber, ter noção disso, trazer para a consciência e ir buscar. E aí você não teme a responsabilidade, você sabe que tem a responsabilidade. Mas aí o ganho secundário tá ali na sua vida, você tá querendo ficar ali. Você sabe que se você transpor as dificuldades que o ganho primário vai te trazer, você vai ter uma vida muito mais feliz.
vivendo nos seus parâmetros. Mas não, você prefere ficar na mesma. Por que você prefere ficar na mesma? Você não está encarando com clareza o que a sua alma está pedindo. Escute a sua alma. Vai mais fundo. Não fica parada porque você está ouvindo pessoas que falam que você não consegue. Eu falei no meu vídeo sobre autenticidade que eu sempre fui uma pessoa muito autêntica e que eu sofri muito por isso, mas que valeu a pena. Porque é justamente você amadurece com o sofrimento, com as coisas que você vive. Você fica calejado. Calejado não é você ficar como uma pedra que não sente nada, não permite vir o sentimento. Não é isso. Você sabe, é o tal do jogo de cintura que minha mãe sempre me fala. Você sabe como ser flexível com algumas situações. Você se permite isso. Você sabe como lidar, você sabe qual é a melhor estratégia. E isso vem pela experiência. Você se expor a situações novas e mais ousadas. E você se expor e deixar o erro fazer parte da sua vida leva um tempo. Então, a primeira coisa também do amadurecimento é você ter paciência com você, com o seu tempo de aprendizagem. Você tá numa jornada incrível que é a vida. E essa vida, ela é boa para ser vivida. Ainda mais quando você tá focada nos seus objetivos. Você vai leve, vai feliz, vai com medo. Não quer ir, não quer fazer, ó, o medo do julgamento, medo da crítica. Aí você se aprende a se posicionar, mas você busca. E é aquilo que eu sempre falo, traga a consciência. Seja intencional. Não existe nada que seja potencializado. Potencializado. Eu acho que tem, né? Potência. Não existe nada que seja intenso e bom de ser vivido mesmo se você não coloca o seu olhar sobre, se você não foca a sua atenção, a sua energia. O que mais vale a pena do que você viver os seus sonhos? Não existe nada. Nada. Então, é muito bom amadurecer. Entenda que você não é mais criança. Você não tem que agir como criança. Você não tem que esperar alguém te salvar. Alguém falar qual o caminho que você precisa seguir. E hoje eu tava pensando até, né? Assim, os amigos, eles são bons para te apoiar. Você precisa se cercar de pessoas incríveis ao seu lado. Mas no final, cada um tem a sua vida. Até mesmo se você for casada, assim como eu. Meu esposo é maravilhoso, mas ele tem a vida dele, ele tem os objetivos. Apesar da comunhão e a gente seguir num caminho, ele almeja uma coisa. Ele é louco por jogos, ele quer desenvolver jogos, ele faz isso. E eu já é outra, é outra experiência, é outra vida que ele não viveu. Tá? Somos dois, mas somos um. Por mais que existam outras pessoas incríveis na sua vida, ninguém vai viver a vida por você. No final, nem no final do dia, eu ia falar no final do dia, você segue com a sua vida. No final de um encontro, que você dá risada, que você partilha as coisas, você volta para casa com você. Com você. Mesmo se você tá acompanhada do seu esposo, sempre você vai estar com você. Até mesmo a validação, eu tava pensando assim, ai, as pessoas validarem ou não, te apoiarem ou não, mesmo aquelas pessoas que te apoiam, depois elas vão seguir com a vida delas. E elas te deram um apoio. Mas se você não fizer nada, não adianta. De nada vale o apoio se você não fizer. Então vem a ação também. Tudo isso casa
com o amadurecimento. Como que eu ia saber e entender todas essas coisas se eu não me permitisse viver e trouxesse a reflexão? Porque todo mundo passa por essas coisas. Mas tem gente que fica o quê? Vibrando só no negativo. Ai, por que que essas coisas acontecem comigo? Em vez de sentir como um presente. Olha, é um presente que eu recebi para amanhã viver melhor. Porque isso é amadurecer. Mas você continua seguindo como uma criança. Você é uma adulta. Precisa seguir adiante, deixar ir. Deixe ir. O que você não está deixando ir na sua vida? Isso fala muito de quanto madura você é ou não. A questão é você assumir a responsabilidade e parar de fugir da realidade. A realidade está aí. Você precisa correr atrás dos seus objetivos. Mas a realidade é essa, em qual você criou. Você criou essa realidade. Chama a responsabilidade. Não foge. É isso que é ser madura. Olhe, independente se é bom ou ruim, fala, fui eu que criei. Não terceiriza, não fica falando, ai, mas foi meu pai, foi culpa da minha mãe, foi culpa do meu esposo, foi culpa do meu namorado, foi culpa dos meus amigos, foi culpa do serviço, do emprego. Você tá lá. Você decidiu. Você escolheu os seus amigos. Você escolheu o seu emprego. Você escolheu a vida que você tem. Cadê essa responsabilidade de uma pessoa que é adulta? Você é adulta. Chama isso pra você. É isso a responsabilidade. Sem firula, sem romantização. É isso que é ser adulta. Olha pra sua vida e encara que se você não fizer por você, ninguém mais vai fazer. Você não vai sair do lugar, você vai continuar sendo medíocre. Não vai alcançar tudo que você quer. Não porque você não pode, porque você não conhece. Olha a crença de merecimento. Mas é porque você não encara a vida como ela é, com a realidade. E também é uma realidade que você que constrói tudo. Tudo que tá na sua vida, ponto. Assume a responsabilidade. Faça esse favor para você. Assuma e não terceirize. Não culpa os outros. Não vem com esse papinho de que, ai, eu sou a vítima. Quem é vítima não tem tempo de ser protagonista da vida. Porque tá reclamando, tá falando dos outros, tá vivendo um drama. Só vive um drama, não tem tempo mais para nada, só de procurar culpados. Sendo que a única que é responsável, eu disse responsável e não culpada, tá? É importante. Olha os termos que você usa. Responsável. A única que é responsável é você. Não tem outro. Não existe isso de culpado. Quando você assume esse papel de protagonista, de liderança da sua vida, você já amadureceu. Pode soar como meio paradoxo eu falar sobre responsabilidade, que normalmente as pessoas tendem a encarar como uma coisa muito pesada, muito séria, com leveza da vida. Mas não é. Elas andam juntos, tá? É paralelo. Não tem nada de paradoxal aqui. Mas como eu sou uma pessoa, o quê? Densa, profunda, eu vou te trazer o significado. A palavra responsabilidade, né, vem de responsável. O que significa responsável no dicionário? Vamos lá. É um adjetivo, claro. Responsável, que ou aquele que responde pelos seus atos ou pelos de outrem, que tem condições morais e ou materiais de assumir um compromisso. Outros aqui falam muito também, assim, no dicionário, né? Vai ser responsável por uma criança. Mas a questão é você ser responsável pelos seus atos. Você ter condições materiais ou morais de assumir um compromisso. Você tem a responsabilidade de assumir o compromisso da sua vida. Maturidade é uma coisa gostosa.
É incrível você falar também, assim, que você está envelhecendo. Muitas pessoas não gostam de falar a idade que tem, ou ficam, assim, se lamentando pelo que passou e pela vida que teve. Você envelhecer quer dizer que você está tendo experiências, você tem mais experiências do que. Minha sobrinha tem 11 anos, eu tenho mais experiências do que ela. É essa a diferença. Ela vai passar, ela vai ter uma vida. Deus, por favor, que ela envelheça. Olha que bom. Se você está envelhecendo é porque você está viva, né? Mulher tem muito disso. Ai, não quero envelhecer, porque envelhecer é o quê? Alguma coisa ruim, mas não é. Não é. Você está tendo experiências, você está vivendo, você está tendo mais oportunidades. Quantas oportunidades que você teve que a outra pessoa que é mais nova não teve? Quantos dias? Isso é incrível. Assuma a sua idade. Viva feliz com você, com o que você é agora. E chama a responsabilidade, chama a responsabilidade. Assuma seus pensamentos, suas emoções, as suas ações. Chama isso para você. Se coloque nessa postura. Aprenda com a vida e o que ela tem a te oferecer. Você não é mais criança. Quando eu era criança, eu pensava, eu falava, eu me portava como uma criança. Agora eu sou adulta. E eu falo, eu penso, eu ajo, eu tenho a responsabilidade de uma pessoa que é adulta. Porque eu já passei por aquela idade. Eu já não sou mais jovem. Inclusive na minha vestimenta, na minha comunicação. Aí você passa pela sua vida lutando pelos seus direitos. Porque aí também é uma postura bem de criança, né? Você quer ter as suas regalias, mas você não quer ter os seus deveres. Você não quer fazer o que precisa ser feito. E a liberdade vem disso, de você se policiar, você ser soberana sobre a sua vida. Não é ser soberana sobre ninguém, é ser soberana sobre a sua vida. Isso já dita a regra de tudo, de como vai andar a sua vida. Não tenha medo de amadurecer. Deixe ir. É a palavra de hoje. Se eu posso resumir esse vídeo, é isso. Chama a responsabilidade para você. Assuma a idade que você tem. Viva intensamente os seus objetivos e deixe ir, porque deixar ir é o fluxo natural da vida. Porque as experiências que você teve um dia, você não vai ter mais, porque o seu olhar, ele já passou, deveria ter passado, né? Por uma reflexão intensa. Amadurecer é se conhecer. Se você não amadureceu, se você sente que você não amadureceu, eu tenho que te falar. É por isso, porque você não quer assumir a responsabilidade de ter que crescer, de ter que agir como uma adulta. Mapeia na sua vida. O que você está agindo como criança? O que você está infantilizando? Qual que é a criança ferida que todos nós carregamos? Qual é essa criança ferida? O que ela está fazendo, levando você a fazer? Você é aquela pessoa que enche o carrinho quando vai ao mercado, cheia de guloseimas, porque você não teve condições quando era criança de comer aquilo? E agora que você tem condição, você fala assim, a sua criança assume a sua vida e fala, não, eu vou comer. Eu vou comer uma barra de chocolate porque eu estou estressada. Ou eu vou comprar várias coisas porque eu mereço. Porque eu tive uma semana exaustiva. Eu vou ficar aqui na frente da Netflix, agindo como uma criança que fica assistindo, né? Antes era desenho animado, não sei mais o que essas crianças andam vendo. Mas eu vou agir como uma criança e me permitir ficar o fim de semana inteiro na frente da televisão, assistindo Netflix. O que você está infantilizando?
amadureça, cresça. Bom, isso daqui foi uma parcela, tá? Então anota aí. Bíblia, não quero saber se você é católica, se você é protestante, se você é budista ou não. Ser uma pessoa também, assim, consciente, sabe que Deus, ele joga o conhecimento por todos da terra. Igualmente, não importa a sua religião. Então vá, abre uma Bíblia. Não, mentira, coloca na internet que vai estar lá. Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Leia e reflita. Quais são as suas ações que estão mostrando para você que você precisa amadurecer? Deixe ir. É o meu recado para você hoje. Deixe ir. Se faz sentido, comenta, compartilha e se inscreve. Toda semana vídeo novo no canal. E eu falo sobre autoconhecimento, autoestima, prosperidade. São assuntos que a gente não vê no dia a dia, não tem acesso, porque esses assuntos edificam a vida. Então sai um pouquinho da Netflix. Maratona aqui no meu canal que tem bastante coisa muito profunda. Nos vemos no próximo sábado.